O que eu vou mostrar a partir de agora já é a parte de ordenação. Existem vários e vários e vários algoritmos de ordenação. É normal aí você ter gente pensando em formas diferentes de se fazer esse processo de ordenação e estudando a eficiência desses algoritmos, né? Verificando aqueles que são mais rápidos, aqueles que são mais lerdos, aqueles que gastam mais computação para serem executados, aqueles que gastam menos computação para serem realizados. Enfim, não é o objetivo do nosso curso aqui fazer análise de desempenho, tá? Mas é interessante porque é um ramo de estudo, né? Então tem muita coisa aí nova acontecendo nesse sentido. Se vocês procurarem na internet por algoritmos de ordenação, vocês vão ver que existem muitos exemplos aí. Então, aqueles que gostarem disso e quiserem se aprofundar um pouco, dá uma pesquisadinha, né? Dá uma pesquisadinha por aí. Mesmo que você não veja código propriamente, né? Tenta ver pelo menos a ideia que a pessoa, né, pensou para resolver esse problema. A gente vai ver aqui duas ideias principais. E o mais interessante, que a mensagem também que é bom a gente passar aqui, né, é a seguinte: nem sempre a gente vai ter que fazer os nossos programas, os nossos algoritmos para resolver um determinado problema do zero. Vocês devem se lembrar da aula que eu falei sobre procedimentos lá, né? E funções. A aula que eu falei de métodos, eu falei assim, ó, você tem uma caixa de ferramenta lá, né? De repente você precisa pregar um prego na parede lá, um pedaço de madeira, enfim. Qual ferramenta você vai pegar? Você vai pegar um martelo, tá? Não necessariamente você vai fabricar um martelo do zero para resolver esse problema. Mas, né, você tem lá um martelo e você vai pegar e utilizar esse martelo. Você sabe utilizar esse martelo. Tem um parafuso para apertar. Vai pegar uma chave de fenda. Não necessariamente você vai desenvolver uma chave de fenda do zero para apertar aquele parafuso. Nessa nossa área aqui de desenvolvimento, é assim também, né? Alguns problemas a gente não vai pegar as ferramentas e desenvolver as ferramentas do zero para a gente resolver. Por que que a gente não faz isso? Quer dizer, na verdade a gente pode, né? Ninguém é proibido de fazer isso, né? Só que isso não é eficiente do ponto de vista, talvez aí, de produção, vai? Não é eficiente por quê? Porque se você for fazer tudo do zero, você vai levar talvez um tempo muito maior do que você levaria se você já utilizasse algumas partes do seu projeto vindas aí de uma biblioteca, por exemplo, tá? Por exemplo, você pode ter uma biblioteca que se chama Algoritmos de Ordenação. E dentro dessa biblioteca, você tem lá a função Bubble Sort, que é a função de ordenação do método bolha, que é o nome desse método. Aí lá dentro você tem um algoritmo de ordenação que é o Merge Sort. Beleza, aí você chama a função Merge Sort, sabendo quais são os parâmetros de entrada e o que ela retorna. Você usa essa função que já existe, tá? E que já foi feita, que está bonitinha lá e tudo mais. Então a ideia, né, que a gente quer passar nessa última aula é essa. Uma das ideias, né? Que daqui em diante, né, talvez você não precise programar tudo do zero, talvez você não precise desenvolver tudo do zero. É lógico, uma boa parte vocês não vão deixar de programar, vocês vão fazer muita coisa. Mas algumas coisas específicas vocês já vão pegar, entre aspas, pronto. Bom, dado esse recado, então vamos tentar entender como que funciona o método bolha. Eu vou tentar explicar, e a parte mais importante é você entender como ele funciona, mais ou menos olhando esse slide aqui. Não sei se vai ser tão simples de entender, né? Mas é a metodologia, como é que ele funciona. Imagine que você tem uma sequência de números aqui. Inicialmente você tem essa sequência aqui, 7593, claramente desordenada. Como que vai funcionar o Bubble Sort? O Bubble Sort, ele vai olhar de 2 em 2 números dessa sequência, começando do primeiro, claro. Então ele vai olhar os 5, aliás, o 7 e o 5 aqui, numa primeira etapa, e vai fazer uma comparação. O 7 é maior do que o 5? Ou o primeiro elemento é maior do que o segundo elemento? A resposta é sim. Então o que ele faz? Ele faz uma troca, ele faz um swap. Então aqui
Nessa segunda linha a gente vê que ele já fez essa troca. Só que agora, depois dessa troca, ele vai olhar o segundo e o terceiro item dessa série. E vai fazer a mesma comparação, né? Sempre vai olhando de 2 em 2 e vai fazer a mesma comparação. O 7 é maior do que o 9? É não, né? Então ele não precisa fazer o swap. Então ele simplesmente, você vê que daqui para cá ele copiou o 5, daqui para cá ele copiou o 7, daqui para cá ele manteve o 9 na posição que estava, tá? Posteriormente, ele olha os dois últimos itens dessa série pequenininha que a gente tem aqui e faz a mesma comparação. 9 é maior do que 3? Sim, então ele faz a troca. O 9 foi para cá e o 3 foi para cá. No final dessa primeira etapa, qual é a conclusão que a gente chega? Ele meio que ordenou de 2 em 2, mas no contexto geral, a série completa ainda não foi ordenada, né? Mas tem um outro detalhe importante que ele conseguiu fazer aqui, que é jogar o maior termo dessa série lá no final. Você percebeu? O maior termo dessa série era o 9. E ele conseguiu jogar o 9 para o último ponto, quer dizer, para a última posição dessa lista. Então, nessa primeira etapa, essa foi a grande sacada aqui, né? Que ele conseguiu jogar o maior número lá para o final da série. Em termos de eficiência, agora eu não preciso mais olhar para o 9, porque o 9 ele já está posicionado na posição que ele deveria ficar, que como ele é o maior, ele tem que ficar lá no finalzão mesmo. Então o que eu vou fazer na etapa 2 aqui, ó? O pessoal fez Ctrl C, Ctrl V igual eu. Esse é o problema do Ctrl C, Ctrl V, né? Aí você faz Ctrl C, Ctrl V e esquece de alterar o texto. Então na etapa 2, eu não vou precisar mais chegar até o último item. Então eu vou ir até o penúltimo item. Então, na etapa 2 eu vou começar a olhar de novo o primeiro e o segundo termo, tá? E vou descobrir que entre o primeiro e o segundo, a sequência está correta. Comparou os dois aqui, 5 é menor do que 7, simplesmente copiou. Vai olhar os próximos dois aqui, o 7 e o 3, ele vai perceber que está fora da ordem. Então ele vai trocar, vai fazer o swap aqui do 7 com 3, e novamente ele garantiu que ele deslocou para a direita os maiores elementos. Então, tanto o 7 como o 9 são os maiores, né? Estão na sequência, belezinha, tá? Então, agora a única coisa que falta, o final da minha lógica aqui, né? É olhar esses dois primeiros e verificar se eles estão fora de ordem, tá? Então, na etapa 3, eu vou olhar somente os dois primeiros. Que essa minha série é pequena, né? Mas enfim, se fosse maior, a ideia seria a mesma, até acumular todos nas posições corretas. E ele percebeu que o 5 era maior do que 3, então ele fez o swap aqui, fez a troca, e agora finalizamos, né? Não tem mais o que fazer, porque ele terminou de verificar os itens faltantes. Essa é a ideia do Bubble Sort. Ele vai fazendo a troca de 2 em 2, e sempre em cada etapa, cada vez que ele rodar, ele vai garantir que o último termo dessa etapa é o maior termo da série. Então, e ele decrementa, né? Então, se na primeira etapa ele foi da posição 0 até a posição 2, e por que ele foi até a posição 2 e não até a posição 3? Porque quando ele está na posição 0, ele compara com a posição 0 mais 1. Quando ele está na posição 1, ele compara com a posição 1 mais 1. Quando ele está na posição 2, ele compara com a posição 2 mais 1. Então ele não precisa ir até o 3 no meu laço de repetição. Ele vai até o penúltimo, porque no penúltimo ele já está olhando, ele já está fazendo a troca se for necessário aqui. Na segunda vez, ele decrementou esse laço aqui. Então ele não vai mais de 0 a 2, ele vai de 0 a 1. De 0 a 1. Ixi, o 0 sumiu. Porque quando ele estiver nessa posição, ele já está olhando para a posição 2 também, né? E no final ele só vai rodar na posição 0. Porque quando ele está na posição 0, ele já compara com o próximo. Beleza. Deixa eu voltar aqui. Se você não entendeu essa rabisqueira que eu fiz, tem uma animação aqui que mostra isso, tá? Ele tá pegando sempre de 2 em 2. E olha só, o 45 era grandão, ele tá sempre jogando para lá. Quando ele comparou os dois últimos, o 50 já era grandão, então ele manteve o 50 lá no final. E não vai olhar mais o 50, né? Você vê que ele está deslocando sempre o maior para a direita e
para de olhar quando ele, na próxima vez, né? Para de olhar o último item. Ele decrementa a quantidade de termos da série que ele vai olhar, né? Essa imagem aqui, né, é um GIF, né? Mas ele foi extraído não em forma de GIF direto, né? Porque esse site aqui, ó, não sei se vocês já entraram, se não entraram, um dia tentem entrar, né? Ele é um site que ajuda bastante quem está aprendendo a utilizar alguns algoritmos, porque ele mostra de forma visual vários algoritmos de computação, tá? Não só algoritmos de ordenação, né, como é o caso, mas vários outros tipos de algoritmos também, tá? Então, vale a pena vocês darem uma olhadinha, né? E ver que tem vários outros métodos também, dá para a gente comparar os métodos, dá para a gente ver ele rodando em tempo real com algum exemplo de código também, né? Para ver em que etapa ele está, né? Então é bem interessante porque mostra de forma visual e talvez facilite o aprendizado, facilite o entendimento daquela coisa.